saúde. E para contribuir com a nossa discussão, a gente convidou também a nossa colega Marcela May Cervera, me perdoe se eu pronunciei errado, aluna do 8º semestre de Psicologia da Unicinos e atualmente está fazendo estágio profissional no Hospital Divina Providência. Acho que é isso, podemos dar início. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode levantar a mão ou colocar no chat que a gente vai estar fazendo essa mediação. Um bom evento. Então tá, pessoal, boa tarde a todos vocês. O convite, né, que eu e a Marcela temos a fazer é que a gente possa fazer muito mais uma conversa sobre esse tema, né, do que dar uma aula ou uma palestra, assim, né, que fique eu aqui falando, tagarelando, e não que eu não poderia fazer, porque, né, adoro também em alguma medida, mas eu acho que é importante, assim, que a gente possa conversar, né, que seja uma proposta de uma conversa, assim. Então eu convido vocês a ligarem as câmeras, né, na medida do possível, que senão daqui a pouco eu tô achando que eu tô dando, né, que eu tô conversando só com o pessoal da Liga, com a Marcela, com a Tainara, né, então assim, na medida do possível que vocês liguem as câmeras, que vocês sentem nessa roda, né, e que possa ser muito mais uma conversa, assim, sobre esse tema, né, do que uma aula propriamente dita, assim. Então, eu começo, né, Marcela, tu vai me interrompendo, né, vai me ajudando aí nessa roda, né, e eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer, assim, né, sobre o título, né, da escuta clínica, né, das vivências de luto, da gente partir da ideia que quem já foi meu aluno já me ouviu falar isso várias vezes, né, que a gente não vai estar falando de uma clínica fechada e de uma clínica de 4 paredes, assim, de uma clínica né, de um consultório estándar, vamos dizer assim, né. Quando a gente fala da escuta clínica, a gente está falando de uma escuta atenta, né, e aberta, né, aquilo que está sendo dito em alguma medida, né? Isso pode acontecer, sei lá, na rua, né? Na rua, na chuva, na fazenda, vamos dizer assim, né? Num CAPS, numa escola, né? Num hospital. Por isso também a Marcela, né? Foi convidada para compor assim junto comigo, porque vocês vão entrando no estágio, tanto no estágio básico quanto no estágio profissional, e o tema do luto vai aparecendo como um tema de interesse, né, maior, assim. Então, vocês chegam lá no seminário dos últimos semestres, assim, lá, quando vocês já estão no estágio profissional, e o tema do luto sempre aparece como um tema, né, a ser conversado, a ser discutido, a ser aprofundado, porque em qualquer contexto de atuação do psicólogo, a gente vai se deparar com processos de luto, né? E com a escuta do luto, a escuta das vivências de luto. E aí começa, então eu entro no segundo, no segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, né? É talvez de desvincular a questão do luto com a morte, né? E propor que o luto tem muito mais a ver com a vida do que com a morte, né? Isso é uma novidade para vocês, assim? Não. Não? Que bom. Que bom que não é, né? Porque se tende muito a pensar no luto e a pensar no luto diante da morte, né? E eu quero propor que, sim, a morte talvez seja uma vivência radical de perda, né? Que nos coloca a fazer esse trabalho de luto, né? Mas que a vida nos coloca a fazer um trabalho de luto desde o seu início. Se a gente entender de que trabalho de luto é esse que eu estou propondo, então, pensar junto com vocês, né? E o nome trabalho de luto, ele é retirado do texto freudiano, né? Do Luto e Melancolia. Então, a gente pode pensar assim, que tem 2 textos principais,
dentro da psicanálise, que é da onde a gente parte, que é da teoria freudiana, de onde a gente parte, muita coisa se desenvolveu depois disso, obviamente, mas assim, o texto do luto e da melancolia e um texto chamado Sobre a Transitoriedade, né, é o ponto de partida, talvez, na teoria psicanalítica para a gente pensar sobre essas coisas, e esses textos eles foram escritos no contexto da Primeira Guerra, né, quando Freud também se deparou com a morte em massa, com a destruição, né, com o fim, a finitude das coisas, né. Então, sim, o luto está vinculado à morte, né, está, mas também a gente precisa ampliar essa ideia da morte, talvez para uma ideia de fim, né, e de pensar que a vida não é senão uma sequência de fins, né, e de novos começos. Então eu queria tentar pensar um pouco no luto nesse sentido, assim, né? De novo, claro, diante da morte, a morte exige, né, de forma muito dura, um trabalho de luto por parte do psiquismo, mas esse trabalho a gente faz o tempo todo, né? E o que eu quero dizer com isso? Então, se a gente pensar assim, né, também para quem já, né, foi meu aluno, já escutou essa história, assim, mas de pensar que o nascimento é uma espécie de luto, de trabalho de luto, né? Se a gente entender que o luto tem a ver com uma perda de um estado anterior, né? Talvez é isso, assim, uma perda de um estado anterior, um momento de passagem, né? E que exige uma transformação. Então, o nascimento, né? A gente sai de um lugar, né? Quentinho, escuro, com o barulho abafado, respirando de uma forma, se alimentando de uma forma, a gente passa de forma brusca para um outro, a gente perde todo aquilo que a gente conhece como mundo, né? E passa a um outro estado que exige de nós um trabalho, que seja um trabalho de gritar, né? De berrar, de chorar muito alto, para que alguém venha e faça alguma coisa, né? E a gente vai passando por esses processos de perda de um estado e de mudança de estado. Então, se a gente for pensar, se alimentar, né, pela boca, seja no peito ou seja na mamadeira, só é possível porque se perdeu o cordão umbilical, né? A experiência de desmame, ela é uma experiência de luto, né? A criança passa lá pelos 6 meses, então 5, 6 meses, a se alimentar com outro tipo de alimento sólido e não só mais líquido, às vezes antes disso, né? E assim a gente vai se deparando com uma sucessão de mudanças de estado. Por isso que eu falei assim, o luto tem muito mais a ver com a vida, talvez, e com a vida possível diante dessas perdas, do que com a morte, né? Então, se a gente for pensar, o desmame, tem uma autora que eu gosto muito, que ela diz assim, ó, eu não me lembro quem é, acho que agora eu não sei se é a Doutor, se é a François Doutor, se é a Pierre Alonier que fala que a criança precisa tirar a boca do peito, né, ou da mamadeira para poder falar. Então é isso, a experiência de desmame, ela tem uma perda, mas ela também tem um ganho. Quer dizer, tirar o prazer oral, né, e se comunicar com a outra pessoa é um ganho absurdo na vida de uma criança pequenininha. E conseguir dizer, né, para além do choro, para além do grito e para além do apontar, né? Só que para isso ela precisa abandonar. Ela precisa abandonar alguma coisa, uma condição, né, anterior para poder adquirir uma nova habilidade, que é a habilidade da fala. E aí a gente vai, né, enfim, o engatinhar, o caminhar, né, o falar. A gente vai ver depois, assim, a experiência da adolescência, né? Quando vocês estudam adolescência, vocês não falam do luto do corpo infantil, o luto dos pais idealizados da infância, né? Existe um luto que precisa ser feito para uma nova aquisição, né? Uma entrada, enfim, uma passagem no mundo adulto, a escolha profissional, né? E aí a gente vai pensando um pouco mais na lógica de uma psicologia do desenvolvimento, o tempo todo tendo que abandonar posições, né, para conquistar outras posições. Então pensem, um casamento é um luto.
A gente não casa, né, sem uma experiência de luto. A gente não tem um filho sem uma experiência de luto, né? Então, não tem só a ver com aquilo que a gente perde e que dói e que a gente sofre, né? Mas também com a conquista da vida, né? E de uma potência de vida, assim. Por que eu digo que um casamento é um luto? Porque sim, a gente abandona, enfim, uma determinada posição, seja ela de solteiro, seja ela de uma, né, liberdade de daqui a pouco não ter que dizer muito para onde vai, para onde vem, né, sei lá, para viver uma vida em conjunto com outra pessoa, né? A maternidade ou a paternidade, ela também é uma experiência de luto. A gente precisa abandonar também, enfim, para a mulher um corpo, né, pré-gestação ou um corpo gestacional, né, para depois adquirir então um corpo que vai amamentar, um corpo que vai conter um bebê, um corpo que, né, entre outras coisas, o papel da mulher que trabalhava, que sei lá, né, e que depois fica 6 meses, ou 5 meses, ou 4 meses, que seja, cuidando de um bebê. Né? E depois a gente vai precisar abandonar esse período para poder voltar ao mercado de trabalho e a gente tem um outro luto. Né? Então, assim, e aí a gente vai, né? O envelhecimento é uma experiência de luto também de um corpo, que vai sendo mais progressivo. Então, a gente tem lutos mais bruscos, perdas, né? Processos mais bruscos e processos também de um luto mais progressivo. O corpo vai envelhecendo na medida em que a vida vai passando, não é um envelhecimento brusco, né? Mas daqui a pouco a experiência de aposentadoria, pensando lá numa idade mais avançada, né? Ela pode ser sim uma experiência brusca que exige luto, e meu mestrado foi sobre isso, né? Foi sobre o investimento, né? E aí agora eu tô falando propositadamente nesses termos, assim, o investimento na vida de trabalho e a necessidade de um desinvestimento nessa vida de trabalho, né? Para quê? Para descobrir, para criar, para inventar novos investimentos, né? Então eu me lembro de uma das pessoas que eu escutei, ele dizia assim: a gente muda o nome. Quando a gente se aposenta, a gente muda o nome. É um homem falando. E o meu nome virou Jaque. Já que tu não tá fazendo nada, passa na padaria e traz o não sei o quê. Já que tu tá aí deitado, vai não sei o que lá. Já que tu tá... Né? Então, se antes o nome dele era João, sei lá, João, sei lá, proprietário de uma loja, empresário, João, marceneiro, João, sei lá, eu o que, qualquer coisa, ele virou Jaque, né? Então, assim, imaginem a exigência de trabalho que uma experiência como essa traz, né, para a identidade, para o sentido de si, né, para a sensação de si mesmo, que, por exemplo, a experiência de aposentadoria traz. Né? Então, vocês veem que eu estou falando do nascimento, né? E se a gente for pensar no ciclo assim, vital do nascimento, as experiências todas, o desenvolvimento, né? Experiências de menarca, de menopausa, de aposentadoria, né? Tudo isso culmina, vamos pensar assim, na morte, no fim da vida, né? Com a morte. Mas vários fins acontecem antes disso. Né? Vários processos de finitude acontecem antes disso, sim. Então, pensar no luto como parte da vida é também pensar no luto, na relação do luto com o amor. Né? Porque a gente só sente a perda daquilo pelo qual a gente estima, né? Pelo qual a gente tem apreço, pelo que a gente tem algum tipo de vínculo, né? Algum tipo de estima mesmo, acho que essa é a palavra, né? Então, de novo, quando a gente perde algo, seja uma condição, seja um estado, ou seja uma pessoa, né? A gente precisa se desapegar de algo que a gente tinha muito apego, ou talvez até uma certa sensação de segurança, se a gente for pensar não necessariamente numa pessoa, né?
E aí, a ideia também de trazer o luto como um trabalho, né, é para dizer que a vida dá muito trabalho, que viver dá muito trabalho, né? E que se deparar com a vida, com a perda, enfim, com a morte, dá muito trabalho. E é isso que a gente vai escutar. A gente escuta o luto o tempo todo. Entendem? Qualquer pessoa dentro desse desenvolvimento que está vivendo, né, vem e nos fala da sua experiência, ela está falando de luto. A gente está o tempo todo escutando sobre o luto. Não é só quando alguém vem e chora e sofre porque perdeu alguém. Ou porque perdeu o emprego. Ou porque perdeu ou porque se divorciou. Né? Não é só isso. A gente está escutando o luto o tempo inteiro. E a gente está escutando e trabalhando com o trabalho que dá se deparar com isso, né? E seguir vivendo diante dessas perdas, enfim, né? Que fazem parte da vida, assim. Então, se a gente pensar que existe um antes, né? E que existe um depois, e que entre isso que era antes, isso que vem depois, né? Existe uma passagem. Nesse sentido, o luto como uma passagem, como uma demanda de trabalho ao psiquismo, né? De um estado que a gente precisa abandonar para uma construção de algo novo. E aí a gente tem que tentar pensar no nosso papel diante dessa situação, assim, né? Do papel da nossa escuta, né? Do papel da nossa escuta. E claro, né, gente, sem esquecer e sem ignorar que isso que dá muito trabalho gera dor, gera sofrimento, né? O Nasio tem um livro que se chama assim, O Livro da Dor e do Amor, né? Que tem a ver com isso, né? Com os laços de amor e com a dor da perda desses laços, né? Então assim, é importante, né? Que as pessoas consigam e que na medida em que elas não conseguem, a gente possa construir caminhos possíveis, né? Para abandonar algumas coisas, né? Para abandonar algumas coisas. O trabalho de luto também tem a ver com isso, assim, poder abandonar algumas coisas em prol daquilo que pode vir depois. Né? Então é isso, um adolescente precisa abandonar este corpo infantil e uma idealização dos pais na infância, enfim, né? Ele vai precisar abrir mão, renunciar isso, né? Em prol daquilo que vem depois. Então, vocês percebem como é distante da noção de evitar sofrimento, de evitar perda, de evitar dor, né? De evitar, de não se deparar com isso, de negar ou de tentar a todo custo, né? Negar, por que me veio essa palavra à cabeça? Porque a negação é uma das fases, né? Do luto, se vocês estudaram, se vocês, enfim, pensaram sobre isso. Eu vou tentar não ser muito teórica, assim, didática, nesse sentido, assim, de pensar, bom, a negação é uma das fases, tá? Né? Como é importante a gente poder fazer o trabalho, né, de escutar para reconhecer e não para seguir negando, né? Para reconhecer a importância daquilo que se perdeu, para reconhecer, né, a negação daqui a pouco como uma forma até de se defender disso, mas assim, de poder construir espaço para aquilo que pode vir depois. Né? Então, para mim, falar de luto não é falar só de morte, de dor, de perda, de coisas pesadas. É falar também de esperança. Né? Porque é quando não se consegue fazer o trabalho de luto, e aí Freud trabalha muito isso, muito bem, na diferença entre luto e melancolia. Ele diz assim, quando não se consegue fazer o trabalho de luto, é que se adoece. Né?
a melancolia vem quando o trabalho de luto não foi possível. Então, luto tem a ver muito mais com esperança, talvez, né? Do que com sei lá, um assunto pesado, pessimista, enfim. Né? E eu acho que daí, para contribuir assim um Vamos lá, pouco, eu Marcelo. acho que o nosso papel, e às vezes talvez enquanto estagiários, experimentando né, nesse papel de estar fazendo essa escuta, talvez pela primeira vez, é um lugar que a gente tem medo também. E tem alguns assuntos, tipo luto, que geram muito medo, e a morte nas equipes, e a gente vai estar ali justamente para lidar com isso. Não é que a gente não vai ter medo, mas é que a equipe vai ter medo e ela pode se esquivar disso. E a equipe, às vezes, vai entrar em negação, e ainda mais agora na pandemia, que a gente está lidando com o luto diariamente, né? Um luto coletivo, um luto. As equipes estão enlutadas, mas também seguem lutando, né? Seguem tendo que continuar e não podendo parar. E é isso, às vezes pensar, chama a psico, morreu alguém. E eu, enquanto acadêmica de psicologia, eu acompanhando, voltando ali naquele espaço, sim, eu vou quando me chamam, mas quando eu não conheço um paciente, eu não conheço a família, às vezes vou estar ali acompanhando uma escuta que alguma outra pessoa da equipe poderia fazer também, mas que gera uma angústia muito grande e que a gente vai ter que estar ali e aguentar e sustentar aquela angústia do lado da família. E pensando, eu estou numa UTI adulto, então o meu atendimento geralmente é com pessoas idosas e o luto é uma coisa que tem perpassado, assim, o meu estágio desde o início. E como a Paula falou, pensando o luto como uma coisa mais ampla, assim, de... É muito difícil a pessoa entrar numa UTI e sair igual a antes, sabe? É um processo de luto, de perda de autonomia. Às vezes a pessoa entra caminhando e sai numa cadeira de rodas, e tem uma resistência muito grande para começar a usar uma cadeira de rodas, por exemplo, porque não é só eu não consigo mais caminhar, é uma perda de autonomia e um luto de várias coisas simbólicas e práticas também, e que desencadeia muitas mudanças na família. É muito difícil um luto ser só um luto, né? São vários lutos e cada um vai lidando com isso de uma forma diferente e pensando nos seus processos e no envelhecimento, que é um período marcado por muitos lutos, tanto de pessoas próximas, quanto o seu próprio luto, e pensar sobre a sua finitude e sobre essa interrupção do investimento em alguns objetos, assim, né? Acho que isso que a Marcela traz é importante porque, assim, numa experiência de hospital, né, a escuta do luto, ela tá o tempo todo presente, assim, porque tem a ver com, daqui a pouco, profissionais de uma equipe que não conseguem fazer o luto de uma posição onipotente, né, e negam, né, que daqui a pouco não chamam, por exemplo, uma equipe de cuidados paliativos ou não colocam um paciente em cuidados paliativos para morrer de forma mais digna ou para manter a sua vida de uma forma mais condizente com o seu desejo, porque não conseguem tolerar ou admitir o que seria para eles uma falha, né? Ainda essa semana escutando no rádio, assim, o rádio ligado e uma propaganda do CREMERS, né? Não é do sindicato, do conselho, sei lá, Conselho Regional de Medicina, né? Conselho. Não sei o que, Médicos pela Vida, né? Tá, a que custo? A que custo, né? Então, assim, tem isso, né? Aí tem o luto de um corpo, que é o que a Marcela traz, né? O exemplo de uma cadeira de rodas. Aí vocês imaginem uma criança hospitalizada, né? Que deixa de ir para a escola, eu me lembro assim, né? De um trabalho que eu orientei de uma aluna que fez com crianças com câncer. E o que as crianças mostravam como a maior dificuldade era elas terem que se desfazer dos seus animaizinhos de estimação por conta da imunidade. Né? Então elas estavam com a imunidade tão baixa que elas não podiam voltar para casa e ter o seu animalzinho de estimação, porque isso podia representar um risco. E isso causava muito sofrimento. Né? Causava muito sofrimento para elas. Então, tá vendo como a gente fala de amor? A gente está falando de amor. Né? Daquilo que se estima e daquilo que se precisa abrir mão, né? Que é da estima, o que é de um jeito conhecido, né? Para o novo. E aí, claro, de novo, a morte coloca isso de uma forma assim
muitas vezes brutal, né? De uma forma mais dramática, mais drástica, né? E que, assim, a gente não tem o que fazer sobre ela, né? Não é isso? A gente não tem o que fazer para evitar a morte. A gente não tem o que fazer. Não há escuta possível e não há intervenção possível para evitá-la, né? E aí, o que a gente faz quando chamam, por exemplo, isso que a Marcela está dizendo, assim, quando chamam a gente para uma intervenção psicológica diante da morte? Quem sabe tu conta, Marcela, aquela passagem, aquela situação que tu me contou outro dia. Sim, eu acho que talvez quem tenha tido aula com a Paula talvez lembre dessa história, e a história que eu vou contar talvez remeta a isso. Eu contei para a Paula, porque eu lembrei dela enquanto eu estava vivendo isso no estágio. Eu entrei em agosto, eu acho que isso aconteceu em setembro. Eu fico sempre com a mesma equipe, é uma equipe fechada da UTI, eu geralmente acompanho o turno da tarde, que é o turno das visitas. E daí teve um dia que eu cheguei e logo ligaram. Não, na verdade não me ligaram. Eu estava lá na UTI e tinha morrido um paciente. Na verdade, ele não tinha morrido. Ele tinha ido para uma cirurgia com várias complicações e ele ia morrer em questão de horas. E eu vi que a equipe estava ligando para a família, a moça da secretaria estava organizando os papéis e o médico falou: alguém ligou e falou: a família está aqui embaixo na recepção. Daí o médico falou: vou lá falar com eles. Eu perguntei se eu podia acompanhar. Porque geralmente é uma conversa que acontece em tempos que a gente não consegue controlar. Então, muitas vezes eu não tô lá e não tem alguém da psico nesse horário. Então, eu perguntei para ele se eu podia ir e ele falou, tá, tu só vai ver eu falando para uma família que um familiar morreu. Que para uma esposa que ela perdeu o marido, para um filho que ele perdeu o pai. Eu falei, tá bom, eu vou junto, assim. E com medo, com medo desse momento ser muito difícil, eu não sabia como é que ia ser. Mas, enfim, fui. Eu estava ali para isso também. E daí, quando o médico entrou em contato com a família, e era um paciente jovem, assim, ó, ele tinha mais ou menos 60 anos, e era uma cirurgia planejada, que tinha um risco, a família estava ciente do risco, ele também, mas que também tinha chances, e eles tinham esperança, tinha chances de dar tudo certo. E ele saiu em poucos dias, então foi uma coisa inesperada, assim. Ele não estava internado há tempos, não estava num processo de UTI há mais tempo. E quando o médico chamou a família, eles saíram da sala de espera e foram para o corredor. E aquilo me causou um incômodo muito grande de ser uma conversa que ia acontecer num corredor. Porque na sala de espera tinham outras pessoas, eu entendo que realmente falar de morte numa sala de espera de uma UTI não é uma coisa viável de se fazer, né? Que causa um mal-estar em quem tá ali. Mas o corredor é onde passam as pessoas. Então, foi uma conversa que aconteceu num corredor com as pessoas em pé e o médico começou a comunicar para a família das complicações e que ele estava com os aparelhos e que ele ia morrer naquele dia. E o médico fala isso com uma certa frieza e eu entendo, assim, uma parte técnica e ele nem deu muito espaço para eu me apresentar. Ele chegou falando e a esposa estava com muita esperança. Ela chegou, doutora, me conta alguma coisa boa. Daí, quando ela viu o nosso rosto, ela, o que aconteceu? E tava a esposa, o filho homem e a filha mulher, que eram todos adultos. E o filho homem estava no meio e era um dia que estava chovendo, então eles estavam com guarda-chuva, estavam com mochila, casaco, e daí lá dentro é um ambiente climatizado, então estava todo mundo segurando casaco. E quando o médico começou a contar, eles começaram a chorar. E o filho que estava no meio, estava segurando um monte de coisa, queria tentar abraçar a mãe e abraçar a irmã e tava naquela coisa estranha, queriam olhar para o médico para ouvir o que ele estava falando, dar atenção para ele, e com um monte de coisa, daí eu me ofereci para segurar os pertences deles. Daí eu segurei guarda-chuva, mochila, casaco, e eles se abraçaram os três. Daí o médico deu alguns segundos, assim, porque tinha terminado de explicar, eles agradeceram, ele explicou que podia acontecer a visita de despedida, e saiu. E daí eles ficaram ali, abraçados, no corredor com as pessoas da limpeza passando, na frente do bloco cirúrgico, que é um lugar mais barulhento, que entra e sai gente toda hora, na frente da recepção, então tinham outras pessoas, outros familiares passando, e a gente ficou ali um tempo. E eu segurando as coisas deles, eles se abraçando, e eu tentando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que se fala num momento desses? E não tinha muito o que falar, assim.
daí eu convidei eles para irem para uma sala que a gente tem um pouco mais reservada, porque daí no horário da visita tem toda uma questão de arrumar e tornar aquilo ali mais palpável aos olhos, porque uma UTI é um espaço muito agressivo com o corpo. Então a equipe estava arrumando assim o corpo para receber a visita e a gente sentou ali nas poltronas que tem, ofereci uma água. E daí eles nos perguntaram, não dá para chamar um médico, não tem como me dar um remédio. Ai, guria, tu não tem um Rivotril. E a gente não tem o que fazer, né? Se é uma coisa, uma situação de muita emergência, assim, manda para emergência, eu chamo algum plantonista, enfim. Mas é muita coisa, assim. E daí a equipe abriu uma exceção, em função da pandemia, tá com restrição de visita, entra uma pessoa por vez. Mas conseguiram entrar 2 por vez e eu fiquei ali junto com eles. E a equipe tinha solicitado que eu ficasse esperando junto. E eu não sabia muito o que ia ser aquilo, né? Eu não conhecia, não é um paciente que eu conhecia, que eu tinha feito um processo de acolhimento, ou antes da cirurgia, ou depois. Então eu não conhecia a família, eu não conhecia o paciente. E eu fiquei ali junto. E daí vai de cada família, porque quando o filho estava ali comigo, ele começou a contar coisas, lembrar de memórias do pai, comentou algumas coisas, trouxe coisas que ele tinha recebido como transmissão, assim, familiar do pai. Daí inverteu e ficou a esposa, ela ficou mais quieta, perguntou se ela podia ligar para alguém. E daí eu acho que é nosso papel também ajudar a pessoa a fazer as coisas no tempo dela e não na expectativa, porque tem que avisar tal pessoa, tem que avisar como é que funciona o velório, e a gente também tá ali para falar, tudo bem, calma, respira, quer uma água, pode, não tem problema, não precisa avisar agora, não vai mudar nada avisar agora, né, a gente pode esperar, e daí ela queria ligar para uma pessoa que estava na recepção esperando. E eu fiquei assim, nessa troca para entrarem 2 pessoas e ficar uma ali fora esperando, fazendo uma presença, estando ali caso precisassem de alguma coisa. E daí, quando estavam os 3 juntos, eu saí, porque não era eu que ia fazer uma diferença ali, né? E era uma família que tinha uma rede de apoio e que estavam bem estruturados. Eu acho que quando isso acontece e a pessoa está sozinha, são intervenções muito diferentes que a gente pode fazer. Mas é isso, cada caso é um caso e na psicologia a gente diz que tudo depende, né? Mas é que realmente são coisas que só a gente estando disponível e estando ali, e estando presente, sustentando esse incômodo, esse mal-estar, que a gente vai conseguir pensar. E daí em outras situações, agora quando a equipe chama e fala, tu pode esperar ali com a família, que às vezes realmente é só esperar ali com a família, né? Mas que ninguém quer fazer isso porque é dolorido, e a gente sai com mal-estar e dói, e é difícil, mas a gente tá ali, a gente faz alguma coisa. Eu não sei o quanto isso fica, porque num estágio em UTI é tudo muito intenso e não extenso, né? Então, são em momentos de crise e é tudo muito efêmero. E o luto não é um processo efêmero, e aquilo não foi um processo de luto, foi de se deparar com o luto ou com a perda e ter essa ideia presente. E pensando assim um pouco na equipe, eu acho que se deparar com o luto e com a morte é pensar também sobre a sua finitude e é estar num constante processo de luto pela ideia da nossa finitude também. Eu acho super importante vocês escutarem esse relato da Marcela, né? Porque não se pensa que uma intervenção psicológica é segurar objetos. Segurar o guarda-chuva, o casaco, a mochila, né? E isso é uma forma de escuta clínica, né? Porque ela estava ali, olhando para aquela situação, percebendo que assim, não é ela que vai abraçar as pessoas, né? Não é ela que tem que fazer alguma coisa, ela tem que possibilitar que as pessoas possam contar, que aquela família pudesse contar um com o outro, assim. Então, se oferecer para segurar objetos é sim uma intervenção psicológica das mais sensíveis. Das mais sensíveis, né? Para quê? Para que eles pudessem se abraçar. Né? Então, às vezes, a gente vai... É quase como se fosse assim, ó, preparar um terreno para aquilo que vem depois, né? Isso que a Marcela fala, assim, o trabalho de luto não é efêmero, não é do agora, ele leva tempo. A temporalidade é algo que
que exige, né? Quer dizer, o trabalho de luto exige uma temporalidade que não é do agora, né? E bom, a gente tem aí demandas contemporâneas de um Rivotril, de um calmante, de alguma coisa que podem até servir no momento, né? Mas assim, tem algo que vai ter que ser feito depois, né? Tem algo que vai ter que ser feito depois. E talvez abrir espaço para esse abraço, que vai ser muito importante depois também, né? É uma intervenção muito sensível, assim, muito sensível. Então, assim, da gente poder pensar, né, que a elaboração do luto, ela passa por reconhecer a perda, né? Talvez o primeiro passo seja reconhecer a perda. Estar ali com aquela família talvez mostre, né, e reconheça o peso de uma experiência como essa. É bom, tem uma psicóloga aqui com a gente. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Tem alguém aqui que está perguntando como é que eu tô, assim, como é que isso está sendo para mim, né? Porque algo grande, grave aconteceu, né? Então assim, e seja da morte, como a gente está falando, né? Que é o exemplo mais drástico, assim, mas a gente poderia estar falando a respeito de qualquer perda, né? Então, como tu disseste bem, Marcela, assim, né? O Freud trabalha isso muito no texto, assim, do luto e melancolia, né? Primeira coisa, reconhecer a perda. Segunda coisa, deixar permanecer um resto do outro em si, né? Que algo possa permanecer disso que se perdeu. Então, esse filho, quando te relata, né, das lembranças, das coisas que é um começo de guardar dentro dele as memórias, enfim, desse pai, né? Isso é o oposto ao processo de negação, da ideia de que não aconteceu nada. Não, tem que reconhecer que aconteceu, né? Reconhecer a perda, deixar em si um resto disso que é do outro, né? É o que vai possibilitar abrir espaço para o novo, assim. Né? E nesse texto daí sobre a transitoriedade, que Freud fala assim, da importância de fazer o luto, né? De compreender que as coisas são transitórias, né? Diante do fim, né? Do fim de algo, compreender que as coisas são transitórias e que elas precisam ser transitórias. Né? É a morte que dá sentido à vida. Ele diz, em outras palavras, ele diz assim, ó, a percepção da finitude é que faz a gente aproveitar. Ele fala assim, da fruição, né? De poder aproveitar, porque a gente sabe que vai terminar. Né? Só que no inconsciente a gente não tem o registro da morte. A gente não tem esse registro. Né? E aí, o que a gente faz, né? Quando esse registro da morte se coloca diante da gente como isso que a gente está vivendo na pandemia. Eu acho que só de não negar a morte ou o luto ou a perda já é uma grande intervenção, pensando na equipe que está acompanhando, porque eu acho extremamente violento quando alguém vê numa situação ou numa quase perda ou num processo de luto antecipatório, alguém que fala nas melhores das intenções, fala, não se preocupa, vai ficar tudo bem, não se preocupa, ele vai sair dessa. Não vai, quer dizer, a gente não sabe, né? E o que a gente pode falar, não tá tudo bem, e a gente tá aqui para te ajudar, em algum momento talvez isso melhore, com o tempo as coisas vão mudando, a gente vai olhar de outro lugar, e eu não sei, eu acho que é um pouco na prática que a gente vai vendo o quanto validar um sentimento tira um peso, assim, e às vezes a equipe tem um enfermeiro que é muito atencioso, assim, e às vezes quando é uma família que fica mais tempo, um paciente de mais longa permanência, e falece e morre na UTI, a equipe vai se despedir e, de certa forma, se despede da família, do paciente, e esse enfermeiro, ele tá sempre presente, e ele olha no olho, e ele abraça não, né, porque agora a gente não pode mais abraçar, mas, enfim, às vezes cumprimenta com a mão, e sempre tá junto, assim, e ele me fala, às vezes, eu queria tanto ter o que falar, às vezes a gente fica com tanta vontade de falar alguma coisa, só que não tem nada que a gente vai falar que vai fazer parar a dor, porque a única coisa que pararia a dor era a pessoa ressuscitar, tá ali, tá viva.
E é uma coisa impossível e violento a gente pensar que alguma coisa que a gente vai falar, e muito narcísico também, pensar que alguma coisa que eu vou falar vai tirar a dor do outro. Não vai tirar a dor. Mas a gente e não é para tirar, Marcela. Não tem que tirar. É isso, não tem que tirar, né? É o contrário. É sustentar viver essa dor, né? Te interrompi, desculpa. Não, era isso. Eu quero seguir pensando num outro aspecto, porque assim, falei da pandemia, acho que fica, né? A gente pode voltar a falar, acho que é importante a gente falar. Mas antes disso, eu queria pensar um pouco a respeito, assim, também do que Freud, né? Claro, a gente está falando aqui da morte real, né? E da morte mesmo de uma pessoa, de um ente querido e tal. Mas ele usa a morte, né? Nome morte para falar de algo que está dentro de todos nós, quando ele fala da pulsão de morte, né? E quando ele diz que todos nós temos uma certa tendência, né, a um desligamento, a uma desconexão, a algo que se rompe, né? E essa é a constante luta ali entre vida e morte dentro da gente, né? E aí que ele fala, que acho que é uma ideia muito interessante, que ele diz assim, a verdadeira morte para o psiquismo não é a morte material, né? Ele diz assim, a verdadeira morte é a recusa do fim. Né? Quando se recusa a noção do fim, né? E quando se tenta não fazer estas passagens e estas transformações, né? Quando se tenta ficar em estado de inércia, né? De inanimação, né? Por isso que ele fala da compulsão à repetição como sendo a expressão da pulsão de morte. É aquilo que não muda, é aquilo que se repete, é aquilo que não abre espaço para novidade, né? Esta ideia de manter tudo como está é que é a verdadeira morte psíquica daí, né? E isso é bem importante, porque isso tem tudo a ver com o que a Marcela está dizendo. Não é para evitar, não é para fazer de conta que não está acontecendo, não é para negar, é o contrário, né? A saída é reconhecer, né? A saída é poder falar disso, né? E poder falar, legitimar, né? Usando a palavra aí que o Fernando coloca, legitimar, né? Aquela experiência de dor. E aí, nessa legitimação, é que se abre possibilidade, né, de criação, de criar, desse novo, desse que vem, né, e que enfim, possibilita que algo novo se faça, que um novo investimento, então, né, seja possível. Tem alguém com a mão levantada aí, né? Acho que sou eu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Escutando a Marcela, quem já não esteve numa situação de querer confortar alguém, né? Mas a Marcela, como psicóloga, as palavras são importantes, sim. Mas também, às vezes, como tu falou, um abraço não podia, né? E, às vezes, só o simples fato de chegar e dizer, vamos ali no café, tirar a pessoa dali, daquele lugar, já resolve. Eu estava pensando, por que a gente, desde criança, deveria ter a cultura da morte? Porque é uma fase da vida, a gente nasce, cresce, reproduz, se quiser, né? E depois é a morte, não tem como escapar, virar semente, tem que virar semente, como diz. Então, tem a psicóloga da morte, né? Eu escutei uma psicóloga aqui de São Leopoldo, eu moro em Novo Hamburgo, ali em São Leopoldo, ela falou sobre a psicologia da morte, o quão é importante ter, né, também, e falar e aceitar, porque depende também da morte, quando uma pessoa que viveu, que chegou numa certa idade, no fim, assim, que está muito doente, o pessoal aceita melhor. E quando é um tipo de morte de criança, tem vários casos. E daí o que dizer, né? Daí é só chegar e se fazer presente, já ajuda muito. E no hospital a morte é uma coisa básica, o que acontece seguido, eles estão acostumados.
Então, aquilo do médico chegar e ele tem que falar, alguém tem que falar, é uma coisa padrão para eles, que acontece de vez em quando. E daí a psicóloga ali junto, continuar, é muito importante. Ainda bem que agora tem, porque de primeiro não tinha psicólogos em hospitais, né? Não aceitavam. Hoje em dia está regulamentado. Não, minha contribuição achei muito pertinente, eu quis vir nesse assunto, porque sai pouco, assim, sobre o hospitalar, a morte. Então, é bom a gente saber, como psicólogo, e se atualizar. E eu tinha uma curiosidade em que cultura que a morte aceita, e tem até festa, eu tentei achar, agora não achei. Existe, aqui no Brasil, é assim, tem algum lugar que a cultura, desde pequenos, eles sabem que vai morrer e quando morre, tranquilo, existe. Geralmente é a pessoa que é do espiritual, da religião. Alguém sabe alguma coisa? A Helena coloca ali no México, né? Tem uma festa do Dia dos Mortos, inclusive agora, eu acho, né? Por esse período aí. Mas existem culturas, talvez culturas indígenas também, né? Entendem a morte de uma outra forma, assim. Mas, Nancy, eu acho bem importante isso que tu diz, porque quando tu fala assim, a psicóloga da morte, né? Eu acho que é a psicóloga da vida, né? Nesse sentido, assim, né? Claro, da morte, Sim, porque ela vai poder falar da morte, mas falar da eu morte e esqueci promover o a vida. nome da especialidade, mas o nome era a psicóloga da... Ai, como é que é? A tonologia, parece, não é? Tanatologia. Tanologia, Isso. E é engraçado pensar numa especialidade para isso, porque é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. É a única certeza que a gente tem na vida é a da morte. A gente não pensa sobre isso, a gente não se planeja para isso. A gente planeja uma vida inteira com muitas expectativas e muitas investimento em muitas coisas, e a morte, que é a única certeza que a gente não pensa muito sobre isso. Eu fui me deparar com o tema da morte e pensar sobre a minha finitude, sobre a finitude como um todo, sobre o processo de morrer no estágio, e eu fiquei muito chocada de não olhar para isso antes, assim. E a gente daí é convidado a olhar para isso bastante, mas tá, eu tô numa UTI que é um lugar que realmente as pessoas vão morrer mais, mas eu tenho colegas na supervisão acadêmica que estão inseridos em dos mais diversos espaços e que os pacientes morrem também, ou que os familiares morrem, e a gente se assusta, assim, a morte é evitada, falar sobre a morte é uma coisa evitada e difícil, né? E acho que é nisso que tu está dizendo, Marcela, que se pauta a forma como está se lidando com as mortes na pandemia. É nisso que se pauta. Mas, enfim, quero deixar isso para a gente seguir daqui a pouco. A Cristiane queria falar, né, Cristiane? Boa tarde. Eu só ia dizer assim que eu achei bem interessante a forma como vocês trouxeram o tema. Eu esperava de uma forma diferente, confesso. E agora que a Nancy falou, né, a psicóloga da morte, me veio antes, como que tem falado, Paula, a psicologia da vida, né, que fala, me veio essa frase assim, como seguir em frente após a morte, ou seja, como viver após a morte. Parece assim, a vida após a morte de outras filosofias, mas não. Acho que a gente pode trazer esse termo para nós, né? Vida, seguir em frente após um luto, após uma morte. E eu achei bem interessante assim a forma como tu conduziu e a colega, porque me fez pensar várias formas e realmente veio diferente o luto a partir de hoje. Eu gosto de pensar, né, na palavra luto e na palavra luta, né? Assim, porque é uma luta para lidar com o luto, né? Uma luta no sentido disso, assim, você repetitivo, mas que dá muito trabalho, que exige muito da gente. É um combate que precisa ser feito em alguma medida, né? E eu lembro do Dunker, de um dos vídeos que eu assisti quando eu pensei nesse tema, que ele fala assim para os colegas que também o tempo da pessoa, existe um luto patológico, sim, né? Existe um tempo, existe todo um protocolo, mas às vezes a gente tem que fugir um pouquinho desse protocolo e não pensar como algo doentio, mas em algo do tempo daquela pessoa, dependendo do apego que aquela pessoa tinha àquela situação, aquele ser, né, o vínculo que se tinha. Isso vai dizer a respeito do tempo que ela vai precisar também para elaborar tudo isso e cada fase que ela vai passar.
quando eu ouvi isso, também foi confortante, assim, de achar que nem sempre tu precisas ficar se cobrando, né? E o outro te cobrando, tu também pode se permitir viver esse processo. Isso é bem legal. E também uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, a melhor forma de honrar aquele que a gente tanto amou, aquela perda, aquela experiência, é fazendo algo novo, como tu falou também muito bem, né, Paula? Que é a criação de algo, que é colocar essa energia, investir em outra coisa, seja quando investiu numa coisa material ou numa posição, ou seja quando foi numa relação. Investir agora, produzir algo a partir disso que é honrar com vida, né? Por exemplo, aquele que não está mais aqui ou aquilo que se perdeu, se foi, mas eu posso fazer algo novo disso. Eu acho que eu vou colocar um videozinho que eu separei, tá? Ele tem uns 7 minutos mais ou menos, não é muito longo, mas que fala justamente disso que a Cristiane levantou agora, que a gente tá falando, e a gente segue um pouquinho, assim. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, prof. Escutam o áudio também, pessoal? Sim. Sim, Sim. tá bem claro.
Conseguiram ver? É essa ideia, assim, ó, não é sem dor, né? Não é sem sofrimento, não é sem dureza, né? Mas, assim, é o que se faz com o resto daquilo que se perdeu, né? E aí, enfim, ele cria uma loja, né? Mas sempre fica a marca dessa perda. Então, de novo, não é fazer de conta que não está acontecendo, não é evitar, não é, né? É transformar. Deixa eu ver aqui o título. É Umbrella, curta-metragem de animação premiado e qualificado ao Oscar. Eu posso colocar o link aqui no chat para você. E acho que fala muito sobre ter alguém ou algo para se apoiar na hora de levantar, assim, nesse processo de luto. Maeli, os laços, né, nesse sentido, assim. Que no fundo é isso, envolve amor, a perda de amor, né? E o amor no sentido dos laços e daquilo que é possível construir como saída, né? E o conteúdo da comunicação é quase que secundário, né? Essa possibilidade do relacionamento, é o canal aberto. Claro que em muitos momentos vai ser o conteúdo, mas é um vídeo sem fala, assim, e às vezes a gente vai estar ali de corpo, assim, presente. Exatamente. E em alguma medida aparece a menininha também com dificuldade para abrir mão, né? Dificuldade para abrir mão dos brinquedos no começo, tipo, isso é meu, eu não quero, né? Depois abrir mão do próprio guarda-chuva, né? Não é fácil a gente abrir mão. Não é fácil. Claro, cada um, né, de acordo com a sua condição e seu momento de vida. E outra coisa que eu acho importante, assim, né? Ninguém sabe de antemão o valor do objeto para cada um, né? Parecia que era só um guarda-chuva, um objeto, uma bobagem, mas não era, né? O guarda-chuva amarelo continha um valor que só aquele menino podia saber. Então não dá para a gente supor de antemão, né? Quanto tempo dura, o sentido daquela perda, né? O sentido do objeto, enfim. Diga, Júlia. Eu achei interessante também que no final, assim, como ele tinha imaginado o que seria, acredito, o pai lá na frente com o guarda-chuva amarelo, né? Não significa que ele não tenha superado essa fase do luto, mas deixam as marcas, né? Que nem comentou, assim, é necessário guardar uma parte em si. Então, continua sendo uma marca um pouco dolorida, mas também remete com certeza a momentos felizes, né? Enfim, era o pai. Então, não quer dizer que terminou o luto vai se esquecer, né? É diferente. E aí, gente, podendo, talvez trazendo um pouco, né, para esse tema da pandemia, assim, né? Quando alguns alunos comentaram, a Paula vai falar sobre crise, né? A Paula vai falar sobre luto coletivo, né? Bom, talvez alguns que esperavam especificamente, assim, esse tema se frustraram, mas a ideia é da gente, assim, não tem como falar desse tema, falar de morte, de perda, de luto, sem falar um pouco de tudo que a gente está vivendo, né? Que já viveu e está vivendo, seja pelo isolamento, né? E o que o isolamento nos exigiu em termos de trabalho psíquico, de abandonar uma condição e construir uma outra condição, né? Todo mundo teve que inventar. Todo mundo teve que inventar, né? Um jeito possível de viver dentro de casa e ter aula online. E eu tive que inventar como ser professora, né? Online. Eu tive que descobrir coisas, tive que, enfim, vocês também tiveram que inventar um jeito de, né? De aprender dessa forma, entre outras coisas, né? Então, bom, crianças perderam o convívio com outras crianças, né? Idosos perderam o convívio daqui a pouco, né? Por conta da vida, né? Então, assim, imaginem, assim, se a gente está falando que os laços é que nos fortalecem também, os laços de amor para viver as coisas e para enfrentar as coisas,
como é que se vive uma exigência de um certo afastamento, de um rompimento de laços em prol da vida, né? Então, a complexidade do trabalho que foi colocado em todos nós, né, com a pandemia, foi enorme, assim. Né? Então, quando a Marcela antes fala também de lutos no plural, eu acho que a gente tem que, sim, né, entender que algumas situações, então, uma pandemia, as catástrofes, né, que vocês que já me ouviram falar um pouco sobre isso, né, coloca em cena uma coisa do horror, assim. Então, talvez para quem não perdeu ninguém na pandemia, a dificuldade de encontrar uma vida possível nesta outra modalidade, né? Para quem perdeu, e para quem perdeu, às vezes, muitas pessoas, né? Da mesma família, a gente sabe que tem famílias destroçadas, né? Crianças órfãos, crianças, adolescentes, enfim, né? Por conta disso. Então, assim, coloca em cena de uma forma muito brutal, né? O horror, assim. E aí a gente vê o negacionismo como uma das defesas mais primitivas diante disso, diante do horror, disso que não se... Se a gente estava falando antes que o inconsciente não tem registro da morte, né? Vocês imaginem dessa brutalidade, assim. Então, frases como, né? E daí é a vida, ou minimizando, né? Ou é um vírus chinês, ou sei lá, né? Uma saída fantástica de uma medicação que vai salvar todo mundo, né? Vários elementos aí que a gente foi vendo acontecer no mundo inteiro, né? No Brasil, obviamente, mas assim, no mundo inteiro, né? Esta minimização da pandemia é da ordem do desmentido, né? O Ferenczi é um autor que trabalha com esse conceito, com esse termo, e ele fala do não reconhecimento da experiência. Então, vocês imaginem, né? Teve agora até na CPI, né? Relatos de familiares, e teve um taxista, enfim, que parece... Eu não ouvi, mas parece que foi um relato muito emocionante, assim, né? Dele falar, enfim, do seu filho de 25 anos, né? E que no mesmo dia ele escutou, né, alguém minimizando, enfim, uma frase, acho que foi do presidente até, minimizando, né, enfim, essa perda e tal. É da ordem do desmentido, isso é absolutamente violento, né, a gente desmentir a experiência. O Ferenczi, quando trabalha com esse tema, ele diz assim, uma criança que foi abusada conta para um adulto que seria o adulto cuidador, e este adulto chega e diz, não, isso não aconteceu, o teu padrasto não faria isso, o teu pai não faria isso, não, isso é mentira. Por isso, o desmentido é desmentir a percepção da realidade, é desmentir a experiência. Isso está acontecendo na pandemia, isso é da ordem do trauma, né? E isso não possibilita o luto. Porque para conseguir fazer luto, tem que ter reconhecimento da perda, tem que ter reconhecimento da dor, né? E um reconhecimento coletivo, ele tem mais força, um reconhecimento social, né? Ele tem mais força. Então, esse reconhecimento não está acontecendo na pandemia. E vocês estão se formando daqui a pouco, e quem vai lidar com os efeitos disso são vocês. Vocês vão escutar na clínica, nos hospitais, nas escolas, nos CAPs, né? Seja lá onde vocês estiverem trabalhando, vocês vão trabalhar com os efeitos desse desmentido e desse trauma coletivo, né, que a gente ainda está vivendo. Diga, Marcela. Não, pensando nisso da força desse não reconhecimento, eu lembrei de um caso que eu acompanhei no estágio recentemente, um paciente crônico pós-Covid, que ficou muito tempo internado e já sedado, entubado, em hemodiálise, sobrevivendo pelas máquinas, que recebia visita dos familiares e que os familiares tinham um discurso assim, tu vai sair dessa, eu sei que tu tá bem, tu vai melhorar, tu vai conseguir lutar. Como assim tu vai conseguir? Ele já tá lutando, ele tá há 2, 3 meses, assim, sobrevivendo por fios e aguentando e fazendo fisioterapia e sendo mexido e sendo diretamente com intervenções assim no corpo e não reconhecendo essa luta, essa força. E foi um caso assim que me marcou muito, eu fiquei muito emocionada de acompanhar, porque teve um dia que a namorada dessa pessoa
foi visitar e dela, eu acompanhei a família também. Então, era talvez um processo de luto antecipatório, de negação e ao mesmo tempo de... Porque na UTI tem isso, de ter um pé na esperança e outro na realidade, né? E não é o tempo inteiro encarar a morte, né? Ninguém consegue. Mas de poder olhar e pensar nisso como uma possibilidade. E daí teve um dia que ela foi lá e na visita, mesmo com o paciente sedado, conversando com ele, falando, a gente sempre respeitou o nosso tempo e o nosso espaço no nosso relacionamento. Moraram separados, moraram juntos, deram tempos e voltaram, e não vai ser agora que vai ser diferente. Então, eu tô respeitando o teu tempo. Se tu quiser ficar, se tu quiser partir, eu vou estar contigo. Eu sei que tu lutou, e eu tô aqui, e eu vou te respeitar. E ele morreu no dia seguinte. E isso foi uma coisa que eu vi algumas vezes, sabe? Desse desprendimento de alguns nós, desse desenlace, desse deixar aí, e da família respeitar o seu processo de luto e de validar, assim, legitimar aquela morte, né? E é muito violento não reconhecer essas mortes. E, assim, ainda tem gente morrendo por Covid. Exato. E ainda tem gente nos hospitais, pacientes crônicos que talvez não saiam dessa, e com certeza alguns não vão sair. Então, é incongruente, né, com coisas que a gente vê. E é muito duro para quem está vivendo isso com um familiar ou enquanto equipe, desse descompasso da morte e do discurso, né? E assim, acho que, como a gente estava falando, assim, essa abertura para o novo, né, que o trabalho de luto coloca em cena e chama, né, por isso que eu antes falei da questão da esperança, né, também é algo que nos exige, enquanto psicólogos, uma certa invenção das intervenções, né. A gente também precisa inventar, né, e ter capacidade de inventar, né, assim, então, primeiro, né, saídas, então, assim, fico pensando, saídas, né, para favorecer, para facilitar, para trabalhar, para que o trabalho de luto seja feito, né, seja possível, assim, elementos de subjetivação, né, reconhecer a experiência do outro, né, sei lá, aí pensando na gente, assim, não necessariamente como psicólogos, mas com luto, como é que se lida, como é que se faz, como é que se possibilita um trabalho de luto, a criação do novo, a arte, a escrita, essa invenção que a gente fez aqui de tornar possível aulas online, né? Não sei, a palavra, né? Às vezes, a não palavra, a forma de comunicação não verbal, como o vídeo traz também, né? De uma sensibilidade que não é da palavra, né? Enfim, a inventividade, eu acho que essa é uma capacidade humana, né? A gente precisa confiar nessa capacidade humana, assim, de inventar, né? De inventar a intervenção. A Marcela inventou quando ela pegou a mochila, quando ela pegou, né, o guarda-chuva dessa família. Foi uma invenção. E é uma invenção que acontece porque ela tá ali, porque ela tá atenta, porque ela tá escutando, né, aquela cena. Não só com os ouvidos, né? Com os olhos, com a pele, às vezes com o corpo, né? E a pandemia torna isso muito estranho, porque eu não sei como é que era viver isso antes da pandemia, podendo abraçar. Eu não sei como é que era, porque eu entrei em agosto. Eu não sei se as pessoas se abraçavam, se a equipe abraçava as famílias. Às vezes eles falam, queria te dar um abraço, mas fica aqui, um registro. Ou os pacientes, às vezes a gente tem vontade de dar a mão, mas a gente também fica com receio, ainda mais quando são idosos. Tipo, eu tô tomando todos os cuidados possíveis, passo álcool gel antes de atender, mas às vezes eu daria a mão e não posso dar. Então também tem essa coisa do real, né? Do concreto, dessa experiência impossibilitada, talvez, ou limitada. O que mais, gente? Temos um tempinho ainda, se vocês quiserem conversar da minha parte, assim, né? O que eu tinha mais ou menos esquematizado para a conversa era isso, assim, mas a gente pode abrir, né? Enfim, já fomos falando um pouco ao longo do tempo, mas
Adriana? Oi, boa tarde. Boa noite, aliás. Noite. Oi. Agradecer primeiro, né, a oportunidade, parabenizar a Liga e a todas. Esse evento, ele tá conversando muito com um trabalho que eu tô fazendo numa disciplina de oficina, sobre, a gente pegou os temas suicídio e luto. Então, eu queria fazer uma pergunta que engloba esses dois temas. O que a gente, assim, pensa, né, no senso comum, que quando ocorre uma morte por suicídio, às vezes pode ter a possibilidade da família se culpar muito, né? Então, eu queria te perguntar um pouco mais sobre o processo de luto nesses casos e, enfim, o que tu tem, algumas contribuições sobre isso. Obrigada. Que bacana, Adriana, a tua pergunta. Muito bacana. Porque o suicídio também é um tema que é delicado, né? E que se fala pouco, enfim, que é um tabu, né? E que se tem uma fantasia de que se a gente falar sobre isso, a gente vai incentivar as pessoas a fazer, né? Enfim. Eu não tenho muita informação, assim, não tenho muito estudo sobre isso, tá? Mas eu sei de alguns, até a minha orientadora de doutorado, a tese dela foi sobre suicídio, né? E acho que além de entrevistar pessoas que tentaram suicídio, ela também entrevistou os familiares dessas pessoas, né? Então, daqui a pouco, quem sabe tu me manda um e-mail, Adriana, e eu posso tentar resgatar esse material, porque agora de cabeça eu não vou saber, tá? Mas eu posso dar uma procurada nisso e de pensar, né? Porque o trabalho com estas pessoas é um trabalho de luto, né? É um trabalho que envolve o luto além do luto pela pessoa que perdeu, né? Também o luto por algo, enfim, um ideal, alguma coisa que achava que podia ter feito para evitar, né? Eu me lembro o contato que eu tive com isso, assim, eu tenho, talvez agora, uma paciente que o avô cometeu suicídio, mas ela não era nem nascida, então a gente vê efeitos disso na mãe dela, né? E uma vez eu fiz um grupo de luto no hospital onde eu trabalhava. Isso é interessante também de contar rapidinho, assim. Eu peguei a lista, a gente tinha que diminuir a lista de espera. Eu peguei a lista de espera, né? E com as demandas de uma primeira, de uma triagem, assim, e fiz um grupo de luto. Então, assim, a ideia era trabalhar a ideia de perdas, né? Então, assim, uma pessoa que virou diabética e não podia mais se alimentar da mesma forma, estava sofrendo muito, muito, muito por conta disso, assim, né? Pessoas que perderam, teve uma pessoa que foi desalojada da casa por conta da construção de um presídio no local lá onde ela morava. Teve uma outra pessoa que tinha a ver com uma doença, descoberta de um câncer, enfim, várias situações. E uma dessas mulheres que fazia parte do grupo, o filho tinha cometido suicídio. Então, essa pergunta que tu coloca, assim, vinha sempre muito forte, assim, o que eu fiz, né? O que eu não percebi, né? O que ele tentou me dizer e eu não captei, né? Com certeza são complicações, eu diria assim, né? É um luto complicado de ser feito em função disso, né? Mas eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, Adriana, tu me manda e eu vou ver se eu resgato esse estudo que tá na minha cabeça agora, que eu não vou saber, assim, onde tá? Eu coloco aqui, tu me manda e eu tento te ajudar com isso. Tá certo, muito obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão, senão a gente pode se encaminhar para o encerramento. Não tenho palavras para agradecer a Paula e a Marcela por terem contribuído com a gente. Foi muito, muito bom. E acho que é isso só. Pessoal, não esqueçam de assinar o formulário de presença. E muito obrigada a todos pela participação. Muito obrigado, pessoal. Muito legal mesmo. Muito bom. Quer dizer alguma coisa, Marcela?
Eu queria agradecer as gurias e a Paula pelo convite. Eu sempre gosto muito de falar sobre... Esses são dois temas, a morte e o luto, que tem permeado meu estágio e fora do meu estágio também. São temas que eu tenho investido bastante em pensar sobre eles. E claro que compartilhar e pensar isso coletivamente, e falar e me dar conta das coisas e ouvir vocês e ouvir a Paula foi muito bom. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, então, né, as gurias da Liga por me dar também a oportunidade de inaugurar esses eventos pós-aula inaugural, né? E dizer assim que é com orgulho assim que eu faço parte desse grupo, né, que se coloca a pensar, enfim. E não falei, tem um filme, gente, um filme lindo, difícil, dolorido, penoso, mas lindo, que é o Pieces of a Woman, sobre o trabalho de luto, né? Um exemplo assim de trabalho de luto, a história daquela mulher, assim. Então fica a dica aí para quem quiser e, né, enfim, daqui a pouco até numa próxima oportunidade a gente pode falar sobre ele. Qual é que é? De um livro também. Olha só. Ali a Franciele colocou no chat, Pieces of a Woman. E eu tô lendo o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Arantes, acho que algumas pessoas devem conhecer, e é muito emocionante, assim, é uma indicação que eu faço com muito carinho também. Então, tá bem. Boa aula para quem vai para aula daqui a pouco, bom descanso para quem vai descansar e até a próxima, né? Boa noite, pessoal. Boa aula. Bom Tchau, final boa de noite. semana. Obrigada. Estava excelente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.